Bom dia para você, Kennedy. Olá, Milton. Bom dia para você e para os ouvintes. Kennedy, Michel Temer anunciou ontem primeira mudança grande ali na questão da reforma da Previdência, tirando funcionários públicos estaduais e municipais da proposta. Qual é a sua avaliação sobre essa concessão? Quais devem ser os efeitos no Congresso? O Milton, o presidente Michel Temer conhece bem o Congresso e viu que sem essa concessão, que é grande, a reforma não seria aprovada. Aí entregou parte dos anéis para não perder alguns dedos. Então, um resultado no Congresso é que é uma ação mais pragmática, deve ajudar a aprovar a reforma. Mas tem um preço político e econômico essa concessão. Todo o discurso do governo até agora estava centrado em criar uma reforma, uma regra que valeria para todo mundo, com exceção de militares e de policiais militares. Essa concessão, tirando servidores estaduais e municipais, quebra esse discurso de uma reforma quase universal e fortalece a tese de que vai ser uma reforma que vai penalizar mais os trabalhadores da iniciativa privada. Esse é o preço político a ser pago. O preço econômico, Milton, é que incluir servidores estaduais e municipais contribuiria para ajudar a equilibrar as contas públicas de estados e dos municípios. Se o Congresso Nacional não aprova uma regra mais dura de aposentadoria para funcionários públicos dos estados e dos municípios, dificilmente governadores e prefeitos vão ter sucesso para fazer isso nas assembleias e nas câmaras lá municipais. Isso significa que uma perna importante do desequilíbrio fiscal do país, que tem sido a crise fiscal dos estados e dos municípios, continuará a existir. O presidente argumenta que não há efeito para as contas públicas federais, mas os estados e os municípios quebrados, eles têm sido pródigos em pedir dinheiro à União. Então, indiretamente, isso vai afetar também as contas públicas federais, Milton. Você disse que entregou alguns anéis, vai ter de entregar outros anéis para aprovar a reforma, o governo? Provavelmente. Já tem decisão política de suavizar a regra para a aposentadoria rural, né? Tem muita resistência entre os deputados. Também deve ser inviável aprovar aqueles benefícios menores do que um salário mínimo. Está se encaminhando um discurso para haver um recuo aí. A gente ainda tem forte pressão, Milton, para amenizar as regras de transição para os homens com menos de 50 e as mulheres com menos de 45 anos de idade. O governo Temer montou um ministério voltado para o Congresso Nacional para ter cacife para aprovar reformas duras. No entanto, a recessão econômica e as turbulências da Lava Jato, como essa fornada das relações da Odebrecht, tornam bastante difícil aprovar uma reforma da Previdência tão dura como a que foi enviada pelo governo ao Congresso Nacional. A gente vem comentando isso aqui. Tá, você falou em Lava Jato aí, ontem foi deflagrada mais uma fase, a Operação Satélites, primeira baseada lá nas delações feitas pelo pessoal da Odebrecht. Qual é o significado dessa operação aí das satélites? Os investigadores dizem que é um aperitivo do que virá pela frente. Ontem houve houve procedimentos relacionados a 3 senadores do PMDB e um do PT. A gente deve esperar outras fases, Milton, que vão atingir agora políticos que até agora estavam preservados de dirigências da Polícia Federal e do Ministério Público. Por exemplo, alguns integrantes do PSDB e do Democratas. Portanto, o nível de tensão está alto lá na Câmara e, sobretudo, no Senado. Muito obrigado, Kennedy. Até mais. Um abraço.